Você já se perguntou, por que deseja o que deseja? Não estou falando de vontade simples, mas daquele impulso silencioso que te puxa quando ninguém está olhando. O que é o desejo, afinal? Uma escolha? Ou um comando que você apenas obedece? Freud acreditava que o desejo é o disfarce mais elegante do inconsciente. Ele não nasce de você, ele te usa. Tudo o que você acha que escolheu, as pessoas, as paixões, os vícios, talvez não passem de ecos antigos, ecos de algo que você tentou enterrar, mas que nunca parou de respirar dentro de você. E se o desejo não fosse sobre o que você quer, mas sobre o que o seu inconsciente precisa repetir? E se por trás de toda busca existe apenas uma tentativa desesperada de reviver o que te feriu? Você acha que sabe o que quer, mas talvez o que te move, secretamente, é o mesmo que te destrói. Hoje, vamos descer até a sombra da mente, para entender a teoria escondida de Freud sobre o desejo, uma ideia que poucos ousaram olhar de frente. Porque entendê-la de verdade talvez signifique nunca mais desejar da mesma forma. Freud acreditava que o desejo não é um movimento para frente, mas um retorno. Você acha que está buscando o novo, mas na verdade está tentando reencontrar o antigo. Aquilo que o inconsciente deixou em aberto, o trauma que nunca se encerrou, a dor que a mente transformou em combustível. O desejo é a forma mais sofisticada de lembrança. Ele é a linguagem que o inconsciente usa para dizer: eu ainda estou aqui. Pense nas vezes em que você quis algo com tanta intensidade que isso te consumiu. Um amor, um corpo, um objetivo. Você acreditou que ao alcançar, encontraria paz. Mas o que veio depois foi o mesmo vazio de sempre. E por que isso acontece? Porque o desejo não busca satisfação, busca continuidade. Ele precisa existir, mesmo que isso signifique te destruir. É como uma maré interna que nunca para de voltar. Você tenta fugir, mas acaba repetindo o padrão. Escolhe as mesmas pessoas, sente os mesmos medos, vive as mesmas histórias, com nomes diferentes. O desejo é o diretor invisível da sua vida. E você é apenas o ator que segue o roteiro. Mas o roteiro não é sobre amor, ou sucesso, ou prazer. É sobre repetição. A repetição de uma dor antiga que o inconsciente insiste em reviver, como se dessa vez pudesse reescrever o final. Mas ele nunca reescreve. Ele apenas recomeça. Freud dizia que o desejo é feito da mesma matéria que o sofrimento, e que, no fundo, o prazer é apenas a forma mais disfarçada da dor. Você já percebeu como tudo o que mais te atrai também te ameaça? Como se algo dentro de você soubesse, instintivamente, que o que te seduz também te consome? É porque o inconsciente confunde prazer com repetição. E ele só se sente vivo quando revive o que o criou, mesmo que isso doa. O amor que te destrói, a meta que te consumiu até a última gota, o vício que te promete liberdade. Tudo isso é apenas o desejo tentando restaurar o que perdeu. Mas o que foi perdido? O que exatamente o desejo tenta recuperar? Freud acreditava que existe um momento primordial, um instante em que a mente aprendeu o que é prazer e o que é perda. Desde então, tudo o que você faz é tentar voltar para lá, para aquele primeiro toque, aquela primeira sensação de completude, aquele sim absoluto que o mundo te negou. Mas a verdade é que não existe volta, e o inconsciente sabe disso. Mesmo assim, ele insiste, como um animal ferido que retorna ao mesmo lugar da mordida, só para sentir a dor de novo. É por isso que você sabota o que dá certo. É por isso que sente medo quando tudo está calmo. Porque em silêncio, o inconsciente te puxa de volta para o caos que te formou. A paz é insuportável para quem aprendeu a viver da tensão. E o amor é insuportável para quem só conheceu o abandono. Então o desejo se torna o disfarce perfeito. Você acredita que está indo em direção à felicidade, mas está apenas voltando para o trauma. E quanto mais corre, mais perto dele você fica. O desejo é uma repetição com maquiagem. Ele muda de rosto, muda de forma, muda de cor, mas, por baixo,
é sempre o mesmo impulso, a necessidade de sentir de novo aquilo que te partiu. E até que você veja isso, o desejo continuará te usando como veículo, transformando sua vida em uma sequência de lembranças disfarçadas de escolhas. Freud acreditava em algo que raramente dizia em voz alta, algo que soava mais como uma confissão do que como teoria. Ele acreditava que, no fundo, o desejo não busca o prazer, ele busca o fim. Não o fim trágico, mas o retorno ao ponto onde nada dói, onde nada é preciso desejar. O estado anterior à falta. O silêncio antes da consciência. É por isso que, quando tudo parece perfeito, algo em você destrói, porque o inconsciente não quer estabilidade, ele quer dissolução, quer voltar ao nada. A isso, Freud deu um nome: Thanatos, a pulsão de morte. A força silenciosa que habita dentro de todo ser vivo, ansiando pela ausência de tensão, o desejo de não desejar mais. E quanto mais você tenta viver, mais essa força trabalha em segredo, sabendo que o verdadeiro alívio não está em conquistar, mas em desaparecer. Você sente quando chega perto disso. É aquele instante de prazer tão intenso que parece morrer. Aquele momento de paz que assusta. Aquela sensação de vazio depois de algo que deveria te fazer feliz. É o inconsciente, lembrando o corpo do que ele realmente quer. A quietude. O fim do querer. E é por isso que o desejo é uma armadilha perfeita. Porque ele te faz correr atrás da vida, enquanto secretamente te conduz de volta à morte. Cada vez que você ama, cada vez que sonha, cada vez que se entrega, uma parte de você se aproxima desse ponto final. O prazer é só o ensaio, a repetição da morte em pequenas doses, o corpo ensaiando o colapso. E talvez seja por isso que, no fundo, há algo assustador na ideia de ser completamente feliz. Porque se o desejo terminasse, se não houvesse mais nada a buscar, você deixaria de existir como é agora. Sem querer, sem medo, sem dor, o você que conhece se desfaria. Talvez seja esse o verdadeiro segredo do inconsciente. Não é o medo da morte que nos move, é o medo de perceber que já estamos morrendo a cada desejo. No fim, talvez Freud nunca quisesse que soubéssemos disso. Talvez essa fosse a verdade que ele próprio temia encarar. Porque se o desejo é, na verdade, o impulso de morrer, então, tudo o que chamamos de vida é só um disfarce da morte. Você entende o que isso significa? Que cada sonho que você persegue, cada pessoa que você ama, cada meta que te mantém em movimento, é apenas a forma mais elegante de se aproximar do fim. A vida é o teatro onde a morte aprende a dançar. E nós somos os dançarinos que acreditaram que o palco era real. Freud dizia que o desejo é o motor do inconsciente. Mas talvez seja mais do que isso. Talvez o desejo seja a forma que o nada encontrou para continuar existindo. Um eco que insiste, mesmo depois que o som acabou. Uma lembrança tentando se tornar carne. Você corre atrás da felicidade, mas ela sempre escapa, não é? Talvez porque ela nunca existiu fora da perda. Talvez o prazer só tenha sentido quando está prestes a acabar. E se for esse o segredo, se tudo o que você quer, no fundo, for apenas o direito de parar de querer, pense nisso. E se o seu desejo mais profundo for o de desaparecer? E se tudo o que chamamos de vida for apenas o caminho mais lento para o mesmo fim? Agora me diz, o que o seu desejo realmente quer?